Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Continuaremos pregando sobre o maior sermão do mundo, Mateus no capítulo 6. Hoje nós iremos meditar no verso 19 até o verso 24. Então eu peço que todos possam abrir as suas Bíblias, ou ligar as suas Bíblias, ou acompanhar, que vai ser projetado aqui também, para que você possa acompanhar. É muito importante sempre o que eu digo, vocês manterem as suas Bíblias abertas para poder confirmar aquilo que está sendo pregado e ministrado aqui nessa noite, né? Nós hoje falaremos acerca do coração, dos olhos, da nossa intenção, e o tema da mensagem de hoje é: coloque o seu coração no lugar certo. Então que nós possamos sair dessa noite aqui da igreja com o nosso coração no lugar certo, que é no centro da vontade de Deus. Então que nesse momento você possa permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, através do texto de Mateus no capítulo 6, do verso 19 em diante, na qual a Bíblia nos diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, por gentileza. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui louvando e bendizendo o Teu nome. Esse culto aqui é para Ti, Pai. Nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz e para oferecer ao Senhor o nosso melhor. Te pedimos que fale conosco através da Tua palavra nesse momento, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar, ó Deus, aqui conduzindo esse momento de palavra, e que nada venha, ó Deus, nos distrair, que nada venha tirar a nossa atenção, e que, por favor, Pai, o Teu Espírito Santo nos dê o real entendimento do que a Tua Bíblia está dizendo, do que a Tua palavra diz, não o que ela quer dizer, mas de fato o que ela está dizendo, para que possa transformar a nossa vida, o nosso caráter, e para que nós possamos ser mais semelhantes ao Senhor. Eu oro agradecido, ó Pai, pedindo a dependência no Senhor, e com o Teu favor e a Tua graça, no nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Pois bem, aonde está o seu coração? E é uma pergunta que às vezes é fácil de se responder, mas na grande maioria das vezes, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, acaba ficando um pouco mais difícil de encontrar essa resposta. Porque quando olhamos superficialmente, nós olhamos e dizemos que está tudo bem. Mas quando começamos a destrinchar os sentimentos do nosso coração, a gente precisa de fato refletir um pouco mais. E como nós aprendemos no teatro de ontem, quem esteve aqui no teatro na noite de ontem, né? E o teatro nós aprendemos acerca do quê? Distrações. E quando nós estamos distraídos, normalmente nós não olhamos para o nosso coração. Nós não paramos para poder refletir, nós não paramos para poder meditar no Senhor. E hoje, de fato, esse é um dos maiores desafios que a sociedade tem sofrido. Um tempo para poder olhar para dentro de si só e perceber aonde está o meu coração. Meu coração está no lugar certo ou não? Às vezes nós até achamos que está no lugar certo ou não. Mas quando nós buscamos meditar na palavra, meditar no Senhor, nós percebemos que o caminho não está tão correto quanto precisa estar. Nas semanas anteriores, nós vimos no Sermão do Monte Jesus ensinando acerca da oração e acerca do jejum. Algo muito pessoal, algo muito individual. Tanto é que na parte da oração ele fala o quê? Vai para o seu quarto, tranca a porta e no secreto. Na parte do jejum, quando você estiver jejuando, o Pai que te vê onde? No secreto. Mas agora Jesus ele faz uma transição
no Sermão do Monte. Ele faz uma transição no texto, aonde nós seremos vistos pelos outros. Aonde é possível as pessoas olharem para nós e perceber, mesmo que superficialmente, aonde está o nosso coração. Porque ele trata de coisas visíveis nesse momento. Ele diz sobre servir a dois senhores, ele diz sobre os olhos ser a lâmpada do corpo, se o nosso corpo está em trevas ou não, e ele diz de maneira bem pontual para nós a quem que nós precisamos servir. Porque é o próprio Deus que está falando isso no Sermão do Monte. Eu quero sempre trazer para a nossa realidade o que estava acontecendo aqui nesse texto. Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia como um livro muito difícil de ser entendido e acaba que nós criamos alguns estigmas que nos dificultam ter o entendimento do texto. Mas aqui nada mais é do que como o pastor Lielso estava sentado aqui tocando, era Cristo sentado no Sermão do Monte, ou às vezes ele deva ter levantado um pouquinho, porque imagina quantas semanas eu estou pregando acerca do Sermão do Monte e Jesus falou isso em um único dia, né? A maneira de orar, a maneira de fazer jejum, e agora instruindo a todos nós de maneira clara que os olhos é a luz do corpo, que nós temos dois senhores a servir. Existe somente uma entidade na Bíblia que é chamada de Senhor, além do nosso próprio Deus, e é o dinheiro, e é Mamon. Somente Mamon, o dinheiro, é chamado de Senhor na Bíblia. Nada mais. Além de, lógico, obviamente, o Deus na qual nós servimos. Curioso isso, não? Curioso olharmos para a Bíblia e entender que Jesus, ele ensina acerca dessas coisas no Sermão do Monte. Onde ele estava falando para os judeus, para os discípulos, para os fariseus, para os publicanos, aqueles cobradores de impostos, mas falando para pessoas comuns como nós que aqui estamos, que trabalhamos dia após dia, que temos a nossa dinâmica, que acordamos cedo, e tinha pessoas assim também normais como nós, ouvindo essa mensagem. Então eu creio que fielmente hoje Deus ele vai continuar falando ao nosso coração. E o objetivo é fazer com que a palavra dele possa nos libertar, e nós saímos daqui servindo ao Deus correto. Então, eu olho para o texto no verso 19 e eu vejo Jesus dando uma ordem de maneira específica. Ele começa dizendo uma afirmativa, falando assim: não acumulem. E o mais interessante de tudo isso é que, quando eu morava no Brasil, quem já viu uma série que passava, se eu não me engano, no History, que se chamava Acumuladores Compulsivos? Quem já viu essa série? É terrível. E essa série é gravada aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas têm o hábito de acumular e acumulam muitas coisas, coisas essas que precisam que nem precisam. E o terrível é que quando a câmera chegava dentro da casa, não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para receber ninguém nas cozinhas, em todos os lugares, coisas acumuladas. E eu olhava do Brasil e pensava assim: rapaz, como pode uma pessoa dessa acumular tanta coisa assim? Aí vai o pastor Fernando mudar para os Estados Unidos. Se não é minha esposa, a garagem lá de casa ia estar lotada. Por quê? Hoje mesmo levantei, tivemos o nosso devocional. Quando foi à tarde, fui dar um passeio de bicicleta com o Matheus, eu passei em frente a um dumpster. Tinha um sofá novinho. Eu já logo tirei uma foto e mandei para ela. E falei assim: amor, o que você acha? A gente pode usar esse sofazinho e botar lá? Não, meu amor, não cabe, não tem condição, porque nós temos o hábito de acumular as coisas. E isso, no início, parece ser engraçado, quando nós temos o controle sobre acumular essas coisas. Aqui é muito fácil fazer isso, né? Acumular. Jesus não está falando assim, não tenha, né? Ele está dizendo, não acumule. Então ele está sendo bem específico para nós que não há problema algum em nós termos um sofá. O problema é nós acumularmos isso. E nós deixarmos de usufruir aquilo que de fato nós precisamos. E começar a ter só para a gente. Então o interessante é que enquanto eu leio, mais apaixonado eu fico pelas Escrituras. Por quê? Ele está nos alertando. Assim como o pastor Levi orou aqui falando que o nosso Deus ele é Pai. O nosso filho, quando está fazendo algo, orienta aqui Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, ele está orientando, ele está falando assim: parem de acumular, parem de ser acumuladores compulsivos. Pode ser que a sua casa esteja tudo muito bem organizado, mas pode ser que você está acumulando rancor, pode ser que você está acumulando ira, pode ser que você está acumulando raiva de pessoas que não estão nem lembrando mais de você.
Abre mão dessas coisas. E o nosso Deus, Ele está dizendo de maneira clara no verso 19, não acumulem, e Ele complementa de forma específica, tesouros nessa terra. Tesouros aqui Ele está falando é de dinheiro mesmo, não está falando do Kiko, lá do Chaves, que é o tesouro, filho da dona Florinda. Tesouros aqui é dinheiro. Ele está dizendo de maneira específica, pare de acumular. Hoje em dia as traças não vão corroer, né, os tesouros, porque a gente guarda no banco. Mas algumas pessoas ainda costumam guardar debaixo do colchão, em caixas de sapato. Um exemplo é um primo meu que se chama Eduardo. Nós fomos para a praia em 2008 e nós viajamos da cidade do interior e quando chegamos lá na praia, estávamos divertindo, o telefone dele toca e fala, ó, deu uma chuva, alagou tudo e a sua casa alagou. Ele tem a minha idade, esse meu primo. Alagou a sua casa e ele entrou em desespero muito grande. E aí todo mundo falou, não, a gente conseguiu colocar os eletrodomésticos para cima. Ele falou assim, não, é que debaixo da cama, bem escondido, eu boto uma caixa com todo o meu dinheiro guardado ali. Então esse foi o motivo na qual deixou ele desesperado, por ele ter guardado aquele dinheiro. Então quando Jesus fala, não acumulem tesouros aqui, onde a traça, né, ou a ferrugem, é porque a traça pode ir lá e destruir. Vimos recentemente uma notícia aqui nos Estados Unidos de uma pessoa que estava trabalhando na construção, quando foi demolir uma parede, estava cheio de dólares guardados dentro dessa parede, muitas dessas notas todas destruídas pela traça. Muitas ainda estavam boas, mas ele entregou para a polícia, ele foi honesto. Mas aonde que eu quero chegar? Que no céu não há espaço para acumular essas coisas. Jesus não está dizendo assim, você não pode ter. Então eu quero começar essa parte do verso 19 te dizendo, não há problema algum você ter riquezas. Não há problema algum você ter uma boa condição financeira, ter uma casa confortável, ter um carro confortável, não há problema algum nisso. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é sobre o acúmulo. É sobre você acumular algo e alguém chegar e você observar um necessitado, alguém que precisa, e você não se compadecer daquela situação. Você saber que às vezes o seu funcionário está apertado, precisando pagar um talão de luz, e você não pode abençoar a vida dele, você tendo a condição de abençoar. Ou seja, isso é um acúmulo, porque você tem mais do que precisa, pode abençoar e não abençoa. Mas aqui também eu não estou dizendo que você não deva se planejar. Porque quando nós olhamos para Provérbios, Salomão diz assim, tolo, aprenda com a formiguinha, que ela guarda para quando vier o período de escassez, ela tem. Não é disso que o pastor Fernando está dizendo. Eu estou falando de pessoas que buscam normalmente amar mais o dinheiro do que as pessoas. E aqui há um cuidado e um alerta de Jesus para nós dizendo assim, não acumulem. Não acumulem, porque isso daí só vai dificultar ainda mais a sua vida. Não acumulem tesouros aqui nessa terra, acumulem tesouros nos céus. Pastor, como eu posso acumular tesouros no céu? Como? Quando você vê um irmão necessitado, precisando, você tendo condição, você ir abençoar. Quando você vê uma obra missionária, quando você vê uma causa necessária, você está ali participando do reino, usufruindo daquilo que o Senhor te deu. Interessante que vocês conhecem a história daquela pasta de dente Colgate? Quem aqui sabe pelo menos qual é essa marca de pasta de dente? Colgate. Ok, acredito que todos, né? Colgate é Colgate, Col de Colossenses, G de Gálatas, T de Tessalonicenses. Pode ser que você não sabia disso. E o CEO da Colgate vive com 10% de todos os lucros que ele recebe da empresa. Os outros 90% ele utiliza como obra missionária. Certa feita, em uma entrevista, ele diz de maneira clara, falando assim, que ainda assim tinha mais do que precisava. Imagine só, ele vende pasta de dente no mundo inteiro. Imagina o faturamento desse homem, né? Não estou dizendo aqui para você, necessariamente agora, viver só com os 10%. Né? Eu não quero botar ninguém aqui em dificuldade. Mas que eu estou te dizendo que é possível. Porque quem provê é o nosso Senhor. Na semana que vem, depois da Páscoa, nós vamos ver como é a conclusão da mensagem de hoje. Então essa é uma mensagem que ela vai ser encerrada hoje, mas tem uma continuidade daqui 2 semanas. Então, o Senhor Jesus está dizendo assim, acumulem tesouros nos céus. E aí o verso 21, ele diz assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração.
E me traz à memória Eclesiastes no capítulo 5, no verso 10, que a palavra de Deus nos diz assim: quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Nunca mesmo. Em hipótese alguma, porque quanto mais você ganha, mais você vai querer ganhar. E isso daí é um fato. É muito interessante a gente poder parar para poder refletir sobre isso, porque nós estamos num país que nos permite usufruir de algumas coisas que no Brasil normalmente a gente não tem, né? Um carro muito confortável, você pode ter a condição de adquirir um iPhone 17 Pro Max, que é o do ano. Isso são tudo coisas que aqui nos Estados Unidos são acessíveis, né? Já que no Brasil não. Uma camisa igual essa daqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é $25. No Brasil, R$800. Entende? Então são coisas que aqui nessa terra você consegue desfrutar, que lá não. E o interessante é que quando você passa, se caso no Brasil você não desfrutou disso, quando você passa a ter acesso, você percebe que isso, em um momento, para de fazer sentido. Você percebe que isso deixa de ter tanta importância como tinha antes, quando você não tinha no período de escassez. Volto a dizer, não há problema nenhum você ter. O problema é isso dominar o seu coração. E eu me lembro de uma parábola que me foi contada uma vez, acerca de um senhorzinho que estava num grande rio, pescando, e um grande empresário, depois de 15 anos de trabalho, decidiu tirar alguns dias de férias para poder ir pescar. Porque o médico falou para ele, você precisa tirar um tempo para ir pescar, meditar. E aí esse grande empresário chega lá, quando ele chega naquele lugar, estava aquele senhorzinho com a varinha de pesca. Quem aqui já pescou alguma vez? Né? Pescar é assim, você tem que colocar a vara e esperar, ter calma. Se você vai pescar e não levou repelente, você ainda bate aqui, tira um mosquito e tudo mais, e aquele senhorzinho estava com muita calma. Mas quando aquele empresário chega, uma coisa extraordinária estava acontecendo ali. Na hora que o senhorzinho batia a vara, o peixe saía e ele já botava no embornar. Semana passada eu falei do embornar, quem lembra? O pescador leva um embornar. E aí, pescava, aquele empresário, com a visão estratégica, com a visão empresarial, chegou naquele senhor e falou assim, meu senhor, a gente tem que fazer disso um negócio. A quantidade de peixe, quantas horas por dia você pesca? E ele falou assim, de manhã eu levanto, eu vou para a igreja servir, saio da igreja mais ou menos umas 10h30 da manhã, vem para cá e começa a pescar, pesco, levo o peixe para eu poder comer, junto com a minha família, e depois disso eu venho de tarde também, para poder esparecer a cabeça, porque à noite eu tenho um compromisso na igreja. Mas aquele empresário falou assim, meu senhor, pelo tempo que o senhor ficou aí, se a gente tiver umas 5 varas de pesca, e conseguir pegar esses peixes e vender, nós vamos ter uma boa receita, nós vamos ter um bom capital. E aquele senhorzinho falou assim, isso, e depois que nós ganharmos muito dinheiro, o que é que nós vamos fazer? E aquele empresário falou assim, nós vamos poder vir aqui, ficar na beira desse rio, pescando, despreocupado. Vocês conseguiram entender? Que aquele senhor olhou para aquele empresário e falou assim, mas por que eu vou ter todo esse esforço para ir em busca de tantas coisas para fazer aquilo que eu já estou fazendo hoje? Sem ter todo esse estresse. E normalmente é assim que acontece na nossa vida. Deus já nos proporcionou o pão de cada dia. Quem lembra quando o pastor Pedro pregou aqui, que ele ensinou sobre o Pai nosso e o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Ele provê todos os dias. Não estou falando para todo mundo aqui abandonar a sua profissão e se tornar hippie. Eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus está mostrando no seu coração que além de trabalhar, tem que ter um espaço para adorar, tem que ter um espaço para servir, tem que ter um espaço para se colocar na presença do Senhor e falar assim, Senhor, agora é só eu e o Senhor aqui. Tem que ter um momento onde nós vamos reconhecer a grandeza do Deus na qual nós servimos. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 17, diz assim, exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Para o nosso próprio prazer, é Cristo que nos proporciona isso. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido.
um sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, que é a vida eterna. Então Paulo está orientando aquela igreja, orientando a todos nós a quê? A exortar uns aos outros, mas nessa noite, exortar a nós mesmos, para que possamos olhar dentro de nós e falar assim: aonde está o meu coração? Por isso que o tema da mensagem dessa noite é esse: coloque o seu coração no lugar certo, na dependência do Senhor, sabendo que Ele é o Deus da provisão e que cuida de todas as coisas. O verso 22 nos diz: os olhos são como lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, os olhos bons é um olho generoso, um olho compassivo, misericordioso, um olhar que vai olhar para o outro e dizer assim: como eu posso ajudar alguém hoje? E quem aqui já acordou algum dia de manhã, pelo menos uma vez na vida, pensando assim: puxa vida, hoje eu podia encontrar alguém que chegasse para mim e falava assim: hoje eu quero abençoar a sua vida. Hoje eu podia encontrar alguém que me desse uma oferta. Ou então, puxa vida, eu podia achar um dinheiro aqui nesse chão. Quem aqui nunca acordou de manhã falando assim: nossa, já pensou se chega uma mensagem no meu celular, uma pessoa me contratando para eu ir lá prestar um serviço? Hoje eu precisava demais que uma bênção muito grande acontecesse na minha vida. Eu tenho a plena convicção de que muitos de nós acordamos assim um dia. E não há problema algum nisso acontecer. A gente tem que acordar esperançoso mesmo de que algo bom possa acontecer. Mas além de tudo isso, nós devemos acordar o seguinte, pensando da seguinte maneira: a quem eu posso abençoar hoje? A quem eu posso fazer o bem? E o abençoar aqui não é só no quesito financeiro. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de encorajamento. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de amor, de uma palavra de orientação, mas muitas vezes ela vai precisar de uma ajuda financeira mesmo. De você chegar para ela e falar assim: olha, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar você, o que você está precisando? Primeira vez que eu estou com esse fone e está difícil adaptar. Ok, estão me ouvindo normal agora? Acho que vai fluir. Amém. Então, se os olhos bons, um olhar generoso, um olhar mau é um olhar egocêntrico, que tudo está no centro, tudo é para você. Eu não, de maneira nenhuma, eu não vou pegar o meu dinheiro e vou fazer isso. Não, gente, meu dinheiro, eu vejo Salomão falar que vaidade, tudo é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Quanto mais nós corremos atrás do dinheiro, mais difícil fica, porque vai ser o quê? Um cansaço que nós vamos ter ao longo da nossa vida. E a vida é passageira. Eu nunca vi nenhuma pessoa no final da sua vida, no leito de morte, quando está passando por algum tipo de entrevista, que fala assim: qual é o seu último pedido? E essa pessoa fala assim: eu quero ter mais dinheiro. Eu nunca vi isso. O que normalmente as pessoas pedem é o quê? Ou mais tempo de vida, ou tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com os filhos, com a esposa, tempo de qualidade com os amigos, tempo para poder servir, tempo para estar em comunhão aqui na igreja. Irmãos, olha que coisa prazerosa a gente estar aqui reunido nessa noite hoje, todo mundo junto. Não tem nada melhor do que isso. A gente está aqui, tivemos um momento de louvor abençoado, onde a equipe de louvor estava aqui ministrando. Hoje tivemos até um integrante novo, o Endel, nos servindo na bateria. Estamos aqui, irmãos, aqui não tem o culto aqui, não é uma coisa, nós estamos aqui servindo ao Senhor em comunidade juntos. Não há nada que possa pagar, não tem preço que pague isso aqui. Aprender da palavra de Deus e ter a certeza que o Espírito Santo dele está aqui no nosso meio, nos mostrando que o mais importante é que o nosso coração esteja no centro da vontade dele. Não, e se por acaso você não está conseguindo enxergar o quão bom e agradável é estar com os irmãos, o problema está dentro do seu coração, porque você está deixando de desfrutar do melhor dessa vida, que é adorar a Deus, aprender como adorar. Na semana passada eu falei sobre a dificuldade que o pastor tem de preparar um sermão. Não é que o pastor fica preocupado em o que eu vou pregar para a igreja. Não, a minha preocupação é, eu estou sendo fiel à palavra de Deus, ao que Cristo está dizendo aqui no Sermão do Monte.
Imagina a responsabilidade do pastor Fernando, que é estudar esse trecho do Sermão do Monte, explicar para os irmãos de maneira clara e aplicar também nos dias de hoje. É uma baita de uma responsabilidade, porque eu estou falando para a noiva do Senhor. Vocês são a noiva do Senhor, escolhidos, amados por Deus. Há uma responsabilidade muito grande em eu falar para vocês o que de fato o texto está dizendo, como aplicar na nossa vida todos os dias. É um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Os olhos são a lâmpada do corpo. Enquanto eu estudava, Deus me trouxe à memória outra parábola de um fazendeiro que certa feita o seu cavalo fugiu e ele pediu ajuda para outros fazendeiros amigos, dizendo: o meu cavalo fugiu. E aí um dos fazendeiros falou assim: puxa vida, que azar que você teve, seu cavalo fugiu. E aí aquele fazendeiro falou assim: talvez, pode ser que sim, pode ser que não. O tempo passou, aquele cavalo volta, mas não voltou sozinho, voltou com outros cavalos selvagens que estavam perdidos. E aí o fazendeiro amigo olhou para ele e falou: rapaz, que sorte você teve, quantos cavalos agora você tem? E aí aquele fazendeiro olhou e falou assim: talvez, pode ser que sim, ou pode ser que não. Dias depois, o filho daquele fazendeiro decidiu adestrar um daqueles cavalos selvagens, montou no cavalo, e o cavalo empinou com ele. Quem aqui já tomou um tombo de cavalo? Eu já. É terrível, gente, um tombo de cavalo. É por isso que as pessoas falam: caiu do cavalo, porque um tombo a cavalo sempre quebra alguma coisa. E aí o filho dele caiu e quebrou o pé. Chegou o amigo fazendeiro e falou assim: puxa vida, que azar, hein? E o fazendeiro olhou e falou assim: pode ser que sim ou pode ser que não. Dias depois estanca uma guerra. No meio daquela guerra, começaram a recrutar os jovens para ir para a guerra. E o filho daquele fazendeiro não foi recrutado porque estava com a perna quebrada. E o vizinho olhou e falou assim: rapaz, que sorte, hein? E ele falou assim: pode ser que sim ou pode ser que não. Depende do ponto de vista. Depende da maneira na qual você olha a vida. O Deus na qual nós servimos, Ele é especialista em transformar o mal em bênção. O Deus na qual nós servimos, Ele é especialista em pegar aquela doença que foi diagnosticada, que não tem cura, e levar a cura. O Deus na qual nós servimos é especialista em olhar para um casamento destruído e restaurar esse casamento. O Deus na qual nós servimos, Ele é especialista em pegar filhos perdidos, salvá-los e tornar esses filhos pregadores da palavra. O Deus na qual nós servimos é um Deus de milagres. É esse Deus nessa noite que está aqui com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. E nessa noite Ele pode atender o seu pedido. Seja financeiro, seja relacional, seja familiar ou espiritual. Deus está aqui não para que seja sorte ou azar, mas para que a sua dependência, os seus olhos sejam bons em olhar para o Senhor e manter a dependência nele. Porque quando os seus olhos estão fixos no Senhor, independentemente do que aconteça na sua vida, você está seguro de que Deus está no controle. Romanos, no capítulo 8, no verso 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. Seja o cavalo ter fugido ou ele ter voltado. Eu não sei em qual circunstância você se encontra, mas o Senhor te trouxe hoje para dizer: você precisa olhar com o olhar do Senhor. Você precisa olhar para essa situação que você está vivendo na sua vida e dizer que Deus não perdeu o controle. Você pode até ter perdido o controle, mas o Deus na qual nós servimos, o nosso Senhor Jesus, Ele não perdeu o controle. Comece a olhar com o olhar do Senhor. Comece a olhar para o próximo com o olhar do Senhor, com o olhar de uma oportunidade. Na empresa na qual eu trabalhava, sempre que acontecia um problema, eles falavam que tinha acontecido um BO. Aconteceu um BO. Ou se na polícia, o que é? Um BO. BO é o quê? Algo bom ou ruim? BO é o quê, gente? Bom ou ruim? Ruim, unanimemente. Até que um certo dia Deus colocou uma abençoada lá no nosso setor, que deu uma grande ideia. BO. Todo mundo tinha visão de que era algo ruim.
E ela chegou e nos apresentou, essa aqui na verdade é uma boa oportunidade de solucionar um problema. Chegou um BO, chegou uma boa oportunidade. Chegou alguém destruído que carece de apoio perto de você, para o mundo pode ser um BO, mas para você é uma boa oportunidade de fazer o bem. É uma boa oportunidade de abençoar, porque a palavra de Deus nos diz que mais abençoado é quem? Mais abençoado é quem abençoa, mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Não há nada melhor do que você ganhar um presente, mas melhor ainda é você ter condições de presentear as pessoas e elas se sentirem infinitamente bem. Eu já falei aqui publicamente, eu dei um testemunho que antes de conhecer a minha esposa eu não tinha o hábito de presentear as pessoas, eu gostava de ganhar o presente. Aprendi com a minha esposa em presentear. E é aí que eu fui aprender e desfrutar do quão maravilhoso é. Chegar para uma pessoa e dar um presente para ela, ela fica encantada. Mas se vocês quiserem, mesmo assim ainda me dar um presente, não tem problema. Voltando para o texto, a palavra continua nos dizendo que os olhos bons enxergam o Senhor em tudo e em todos, mas os olhos maus enxergam somente a si mesmo. Quando seus olhos contemplam o Senhor, certamente você enxergará o seu próximo e a necessidade dele. Quando os seus olhos enxergarem e contemplarem o Senhor, você certamente enxergará o seu próximo e a necessidade dele. Forte e profundo isso. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, é uma das passagens mais lindas do mundo. Ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é viver em abundância. Eu sei, o apóstolo Paulo está dizendo porque ele era fariseu, um homem, aluno de Gamaliel, entendido, um homem de boas condições financeiras. Ou seja, vivia muito bem, mas ele abriu mão de todas as coisas para ser um missionário. Ele foi chamado com esse propósito. E aí, quando ele diz isso, ele completa dizendo assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque eu sei o que é viver na adversidade, mas eu sei o que é viver na bonança. Naquele momento, ele estava vivendo em profunda adversidade, ele estava preso. Poucos recursos, perto do período quando ele tinha enviado a carta para Timóteo, falando assim: manda trazer aí minha capa, manda trazer minhas roupas, eu estou precisando, meus livros, está frio aqui. Se puder, Timóteo, me visita. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A palavra de Deus está nos dizendo hoje que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, seja na abundância ou seja na escassez. Deus não perdeu o controle, Ele é o provedor, Ele é o Pai. E qual é o pai que, sabendo que o filho está necessitado de pão, vai te dar uma pedra? O próprio Cristo nos pergunta isso, e eu estou parafraseando para vocês hoje. Se pai nenhum vai fazer isso, quem dirá o nosso Deus, que sabe qual é a sua necessidade? Já estou caminhando para o fim. Verso 24, ninguém pode. Aqui ele faz uma afirmativa, irmãos. Eu preciso que vocês prestem muita atenção comigo nessa passagem. Ninguém, o texto está sendo claro aqui para nós. Ninguém pode servir a dois senhores. Está vendo como que ele chama a riqueza de senhor, de mamon? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, a mamon. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas e a mamon. Olhando para esse texto, eu vejo o próprio Cristo, mais uma vez, com todo o cuidado do mundo, nos dizendo assim: ou você vai servir ao Senhor Jesus, ou você vai servir as riquezas. E o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Quem lembra da passagem do filho pródigo? Obrigado, Lívia. A Lívia levantou a mão lá de trás. Quem lembra do filho pródigo? O que acontece ali? Ele volta para casa, o outro irmão faz o quê? Pai, como assim? Você vai dar a ele
Aonde estava o coração daquele que estava em casa? Aonde que estava o coração daquele que estava em casa? No dinheiro. Aonde que está o nosso coração? E o jovem rico? Quem lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e fala assim: Jesus, como é que eu faço para te servir? Essa daí é a pergunta de milhão. Como que eu faço? E aí Jesus fala para ele: olha, é só seguir todos os mandamentos. Mas o nosso Deus, ele é o quê? Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia da próxima pergunta. E o jovem rico fala para ele assim: não, todas essas coisas aí, eu já faço. Ele falou assim: então tá ok, você está aprovado. Vai lá agora, vende as coisas que você tem e me segue. Qual foi a resposta do jovem rico? Quem lembra? Ele fala: Senhor, eu tenho muitas coisas. Quando nós temos muitas coisas, é difícil servir ao Senhor. Porque é difícil abrir mão de tantas atividades que nós temos ao longo do dia para manter todas essas coisas para servir a Deus. Quando nós temos muitos afazeres, e normalmente esses afazeres é para que tenhamos recurso financeiro. Certa vez um amigo meu que chegou nos Estados Unidos me perguntou assim: pastor, como que é a dinâmica de trabalho aqui? Eu falei para ele: olha, você pode trabalhar aqui de segunda a segunda, porque de segunda a segunda tem trabalho. Mas cabe a você decidir se você vai negociar o dia do Senhor ou não. É você quem vai negociar se você vai trabalhar no dia do Senhor ou não. Obviamente que eventualmente vai acontecer, mas sempre você vai abrir mão de estar servindo a Deus para ir atrás somente do dinheiro? Coloque o seu coração no lugar certo. Coloque o seu coração no Senhor. Olhe para esse texto de hoje e comece a fazer uma reflexão. Aonde está a sua vida? Onde você tem investido as suas horas? Um país que a gente trabalha por hora, aonde você tem investido as suas horas? Aonde você tem investido o seu tempo com a sua família? Você tem degustado da palavra de Deus, desfrutado? Você tem se relacionado? Não estou falando para ninguém aqui viver enfurnado dentro de igreja, porque o que salva não é viver enfurnado, mas é tempo de relacionamento com Deus. Porque uma vez que você tem tempo de relacionamento com Deus, todas as outras coisas ficam muito claras na sua mente. Não precisa ninguém te dizer o que é certo e o que é errado, porque o próprio Espírito Santo confirma no seu coração. Eu creio que no nome santo de Jesus, nessa noite, Deus tem despertado pessoas aqui a viver de fato o sobrenatural. Tanto com as distrações dessa terra, conforme nós aprendemos ontem no teatro, quanto com as coisas que nem são distrações não, que nós fazemos intencionais. Porque muitas coisas nós trocamos a Deus intencionalmente mesmo. Por conta do dinheiro. Por conta do dinheiro. Não há problema nenhum em ser próspero, desde que você não seja servo dessa prosperidade. O terceiro ponto, para poder finalizar, diz que decida hoje a quem você vai servir. Decida hoje. Se essa passagem lhe é familiar, vai se tornar ainda mais agora com a minha resposta. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué. Muitas pessoas carregam essa frase na bio do Instagram, no WhatsApp, sabe de cor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o Senhor quer fiéis adoradores, que não adoram ao Senhor somente de boca. Ele nos trouxe nessa noite para pedir o nosso coração. Coloque o seu coração no lugar certo. Não negocie com Ele o seu devocional. Não negocie com ninguém. Não troque um tempo de comunhão com o Senhor por nada nessa vida. Eu sei que você precisa trabalhar, sustentar sua casa, varão. Eu sei que você é o provedor do seu lar. Eu sei que você tem muita coisa para poder fazer. Mas essas coisas não podem ser mais importantes do que ter um tempo de comunhão com Cristo. Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, nos diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busque as coisas do alto. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. As paixões, os desejos carnais e a avareza. Que a avareza é o quê? Idolatria. O apóstolo Paulo escreve aos Colossos dizendo: a avareza é idolatria. Martinho Lutero conclui com uma frase extraordinária, e assim também eu vou encerrar o sermão dessa noite, dizendo que o Deus de uma pessoa é aquilo que ela mais ama
e dedica tempo? A resposta vocês já sabem. Mas Deus te traz aqui nessa noite para dizer que pode te oferecer muito mais do que isso. Nessa vida passageira, nessa vida onde as coisas vêm e vão, conheço histórias de pessoas aqui que perderam tudo e que reconquistaram tudo. Perderam tudo de novo e reconquistaram outra vez. Porque dinheiro é assim. Dinheiro você pode ganhar e aí as pessoas vão dizer: mas que sorte a sua, hein? E você vai responder: pode ser que sim ou pode ser que não. Porque no momento de escassez, nós ficamos sensíveis à voz do Senhor. Mas no momento de bonância, quando tudo está bem, nós tendenciosamente relaxamos. Quem conhece o Jim Carrey, aquele humorista, quando ele foi receber o Oscar, o último Oscar que ele ganhou, ele chegou na frente do microfone e disse assim: eu gostaria que todos vocês que me ouvem aqui, um dia pudesse ter o privilégio de chegar ao topo, aonde eu estou aqui agora. Que quando vocês chegarem aqui, vocês vão perceber que não será o suficiente. Deus plantou a eternidade dentro do coração do homem, para que o homem possa entender que somente Ele pode suprir todas as coisas. Eu comecei com uma afirmativa: coloque o seu coração no lugar certo. E agora eu te pergunto: aonde está o seu coração? Comece a orar ao Senhor nesse momento agora e peça para Ele continuar falando contigo. Fala: Senhor Jesus, se o meu coração estava no lugar errado, eu peço que o Senhor transforme isso em mim. Senhor Jesus, obrigado, porque um dia o Senhor pisou nessa terra, decidiu estar aqui no alto do monte, proferindo essas palavras nesse sermão, para que em 2026 o pastor Fernando pudesse pregar esse sermão aqui na nossa igreja e nos perguntar onde está o nosso coração. Fala para Cristo assim: Cristo, que o meu coração esteja no Senhor, que os meus olhos sejam bons para olhar o ser humano e abençoá-lo com oração, abençoá-lo com um abraço e abençoá-lo também com provisão financeira. Por favor, Jesus, que os meus olhos sejam bons para que todo o meu corpo seja luz, que eu seja uma pessoa que venha enxergar o lado bom das coisas, que eu possa enxergar tudo e entender que algo bom está acontecendo. Ô Jesus, me ajuda, Pai, a ter somente o Senhor como meu Senhor e Salvador. Seja sincero para Ele nessa noite. Coloca a mão no seu coração e começa mesmo a clamar ao Senhor. Fala com Ele: Deus, transforma a minha vida. Não me deixa sair daqui nessa noite com o coração da mesma maneira que eu entrei. Não permita, Jesus, que eu venha ficar olhando somente para mim. Me permita olhar com os teus olhos, Pai. Pai, eu creio fielmente que nessa noite aqui o Senhor falou conosco, Pai, a começar por mim, a começar pela minha vida, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor ainda fala. Muito obrigado porque o Senhor ainda faz milagres, ó Deus. E eu te peço que nessa noite, Pai, todos os irmãos que ouviram essa mensagem, seja presencialmente ou seja online, possa ser encorajado pelo Teu Santo Espírito a ter um olhar como o do Senhor, a guardar essa palavra no coração para não pecar contra Ti, Pai. Somente o Senhor pode transformar, Pai, os corações. A Tua palavra está sendo pregada e o Teu Espírito, ó Pai, tem conduzido a obra de maneira perfeita e completa. Eu oro, Senhor Jesus, abençoando a vida de todos os irmãos aqui dessa igreja, abençoando a semana deles, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas em todo lar. Aquele irmão que precisa de provisão financeira, Pai, envia um trabalho, envia provisão financeira, eu não sei como, envia, Senhor Jesus. Aquele irmão que está precisando de uma cura, por favor, Senhor Jesus, seja o Deus que cura, seja o Pai Jeová Rafá na vida dele, Senhor Jesus. Pai, seja o Deus, Pai, que transforma casamentos, que restaura casamentos. Seja o Deus, meu Senhor Jesus,
que tira o filho dos maus caminhos e traz para os caminhos do Senhor. Seja o Deus, Senhor Jesus, que traz a reconciliação nas famílias. Seja o Deus, Senhor Jesus, que desperta as pessoas a te servirem. Mas também seja o Deus que transforma as pessoas para ter um olhar como o olhar do Senhor. Que essa semana, Pai, eles possam se perguntar: a quem eu posso abençoar? Que essa semana, hoje no domingo, há quase 2000 anos atrás, aquela entrada triunfal em Jerusalém acontecendo, o Senhor estava indo em direção ao madeiro, para que hoje nós aqui pudéssemos ser libertos e termos vida. Que ao longo dessa semana, Pai, possamos nos sentir encorajados pelo Senhor a fazer a diferença e a te servir como o Senhor nos serviu, entregando a sua vida por nós. Então que possamos entregar a nossa vida por ti, Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda essa igreja, no nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, meus amados irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No domingo que vem, domingo de Páscoa, a nossa igreja, eu já tenho comunicado com os líderes da nossa igreja, manter um período de jejum, um período de oração, um período de propósito. Desde a semana passada nós começamos, então eu quero encorajar toda a igreja. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, dediquem um tempo de jejum e oração ao Senhor. Faça um propósito. A irmã Verônica vai mandar na nossa lista de transmissão da igreja uma escala, um relógio de oração, para que nós como igreja possamos estar orando pela nossa família, por nós, pela nossa igreja, para que nós possamos continuar perseverando. E no domingo de Páscoa nós vamos ceiar aqui juntos, entregando o nosso jejum. Seja você abrindo mão de um período do dia que você alimenta, seja uma das 3 refeições, café da manhã, almoço ou janta, abra mão de uma dessas refeições, ou abra mão de algum alimento específico. Vou comer somente legumes, por exemplo, ou eu não vou tomar nenhum tipo de refrigerante, suco. Faça um jejum ao Senhor e peça para que Ele fale profundamente ao seu coração. Amém? Que Deus os abençoe. Temos agora um café ali no final. Não vá embora sem cumprimentar uns aos outros, dá um abraço em pelo menos umas 3, 4 pessoas. Abençoa a vida do seu irmão aí. Fala, tem uma semana abençoada. Declare palavras de bênção sobre a vida deles. Amém? Aleluia. Que Deus os abençoe.